meus amados irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Como que está você e sua família? Espero que esteja tudo bem, não é? E que as bênçãos do Senhor continuem sendo sobre todos vocês. Amém? É um prazer poder estar mais uma vez participando da Escola Bíblica Dominical e ter essa honrosa responsabilidade de juntos meditarmos na palavra do Senhor, não é? Neste que é o importante tema a ser abordado em nossa Escola Bíblica Dominical nesta semana. Despertamento espiritual, um milagre. Este é o tema da nossa lição nesta semana. Lembrando que o tema do nosso trimestre é o seguinte: os princípios divinos em tempos de crise. Os princípios divinos em tempos de crise. E hoje, como acabei de mencionar, meditaremos um pouquinho sobre este importante tema, despertamento espiritual, um milagre, ok? Então nós iremos trabalhar com os irmãos aqui uma reflexão sobre o despertamento, né? Esta importante, não é? Esta importante verdade que deve estar inserido em nossos propósitos, não é? O despertamento espiritual, ok? Sair aí do estado de sonolência e andar por um caminho de despertamento espiritual, renovação espiritual, ok, irmãos? Então nós vamos olhar hoje com muita atenção sobre este importante tema, despertamento espiritual, um milagre. O nosso texto áureo, ele está em Romanos capítulo 13, versículo 11. O nosso texto áureo está em Romanos capítulo 13, versículo 11, que diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono. Olha só, despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Ok? Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 11. Ok? Verdade prática. Nossa verdade prática. O despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus, ok? Então esta é a nossa verdade prática. O despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus, ok? A nossa leitura bíblica em classe, está em Esdras capítulo 1, versículo 1 ao 7, e Neemias capítulo 1, versículo 1 ao 3. Ok, irmãos? Então, a leitura bíblica em classe se encontra nestas duas referências da Sagrada Escritura. Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao 7, e Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Objetivo geral de nossa lição: reconhecer a origem de um despertamento espiritual e suas finalidades. Reconhecer a origem de um despertamento espiritual e suas finalidades. Este é o objetivo geral da nossa lição. Objetivos específicos. Primeiro, explicar aos alunos os objetivos do despertamento ou dos despertamentos
espirituais. Segundo, enumerar as finalidades do despertamento. Terceiro, ilustrar que Deus cumpre com as suas promessas. Okay? Então, estes são os objetivos específicos de nossa lição hoje. Introdução. Diz o autor aqui, Eurico Bergsten, que é o autor desta lição. Nesta lição, iremos ver a origem do despertamento espiritual e suas finalidades. Então, observaremos de uma forma bem sucinta, a origem do despertamento. Qual é a origem? Qual é a fonte? De onde emana este despertamento? Qual é a raiz deste despertamento espiritual? E quais são as finalidades? Por que ter um despertamento espiritual? Para que um despertamento espiritual? Ok? Então é basicamente isto que iremos observar nesta importante lição. Primeiro ponto. O despertamento espiritual emana do próprio Deus. Ou seja, o despertamento espiritual, ele reside em Deus. Ok? E o autor da lição diz assim: no primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Esdras, capítulo 1, versículo 1. Então, o autor, ele fundamenta este argumento utilizando Esdras, capítulo 1, versículo 1, dizendo que o espírito de Ciro, que era o grande líder do Império Medo-Persa, ele foi despertado pelo Senhor. O Senhor despertou o espírito de Ciro. Ok, gente? O Senhor despertou o espírito de Ciro. Ou seja, a fonte do despertamento reside em Deus. A fonte deste despertamento reside em Deus. É de Deus que temos a origem do despertamento. Essa dinâmica, do despertamento está em Deus, reside em Deus, habita em Deus. E o autor também nos coloca um ponto importante aqui, nesse primeiro tópico. Deus usa instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. Certo? Então, o despertamento reside em Deus. Deus é a fonte do despertamento. Certo? Toda essa dinâmica que está presente em um despertamento tem a sua origem em Deus. Ok? Um suposto despertamento que tem sua origem em homens é um despertamento falso. É um despertamento que não produzirá frutos. É um despertamento que dura apenas momentos. É um despertamento que mexe apenas com as emoções. Porque o verdadeiro despertamento produz frutos eficazes, abençoados e abençoadores, porque ele vem de Deus. Ele tem sua origem em Deus. Ele emana de Deus. Então, o despertamento e todo o seu dinamismo, e toda a sua profundidade, e toda a sua ação frutífera, ele reside em Deus. E o autor, ele coloca para nós um ponto importante. Deus usa instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. Ou seja, ele é o autor do despertamento, o despertamento reside nele, mas ele usa pessoas, ele usa instrumentos que cooperem com essa disposição de Deus em promover o despertamento. Deus utiliza pessoas como instrumentos para provocar, o seu despertamento na terra. Ok, irmãos? Então, é uma coisa que nós precisamos guardar aqui nesse primeiro ponto, que
o despertamento, ele reside em Deus, ele emana de Deus. O despertamento, ele tem a sua fonte em Deus. Todavia, Deus, ele irá utilizará instrumentos que são pessoas para fazer com que esse despertamento seja vivenciado na Terra, ok? Então, nós, observando este primeiro tópico, já podemos abraçar este princípio que rege o conceito de despertamento, que o despertamento ele tem a sua origem em Deus. E o verdadeiro despertamento, o despertamento que é eficaz em uma sociedade, em um tempo, em uma geração, certo? Ele vem de Deus, ok? Todo despertamento eficaz, ele vem de Deus. O falso despertamento, o despertamento ineficaz, ele tem sua origem nas ações dos homens que tentam imitar a Deus aí em suas ações. Ok, gente? Beleza? Vamos em frente aqui. Então, nós temos agora o tópico 2, certo? Tópico 2, que traz o seguinte título, tópico 2. As finalidades do despertamento. Pois bem, então nós já conseguimos assimilar que este conceito de despertamento na área teológica que nós estamos abordando aqui, ele tem a sua origem em Deus, ele vem de Deus, ele emana de Deus, ele tem como fonte Deus, não é? Então isso fica bem claro para nós, ok? Agora, uma segunda coisa que nós precisamos estar atentos é que este despertamento ele tem finalidades. Existem propósitos estabelecidos para este despertamento, ok? Vejamos aqui, segundo o autor Eurico Bergsten, né, que é o autor desta lição, ele coloca algumas coisas importantes a serem observadas. Primeiro, né, o primeiro ponto aqui do tópico 2, a restauração nacional de Israel, ok? E ele vai dizer para nós aqui o seguinte: Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Deus, ele pode, não é? Ele pode incutir a sua vontade em nós, certo? Deus, ele pode incutir sua vontade em nós, ok? E ele diz o seguinte: quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele e logo foi consumado. Assim, logo, no início de seu reinado, Ciro proclamou um edito autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e a edificarem a casa do Senhor, em Jerusalém, que é em Judá. Começava assim uma restauração nacional do povo israelita, certo? Uma coisa importante que nós precisamos considerar aqui, que este despertamento, ele estava promovendo uma restauração nacional, né? Olha só, esse despertamento da parte de Deus, que vem de Deus, que emana de Deus, que tem sua fonte em Deus, ele trouxe uma restauração nacional. Agora entenda o seguinte: Deus, ele, pelo seu poder, pela sua soberania, ele vai despertar o espírito de Ciro. Volto a dizer, que é o grande imperador Medo-Persa. O Império Medo-Persa, como todos nós sabemos, é aquele império que irá derrubar, por volta do ano 536 a.C., o Império Babilônico. Um império que teve um poderio extraordinário no tempo do Antigo Testamento, certo? E Ciro, ele está no poder do Império Medo-Persa. Todos nós sabemos que o Império Medo-Persa, ele era um império pagão, era um império idólatra, era um império que não
compartilhava da teologia judaica, uma teologia monoteísta, né? E este império, e este Ciro, que é o imperador do Império Medo-Persa, ele irá se submeter à vontade de Deus e promover, não é? E ser participante de uma restauração nacional de Israel. Todos nós sabemos que é a partir do Império Medo-Persa que a nação judaica será restaurada, certo, gente? A partir dessa disposição de Ciro. Então, observe que o despertamento espiritual, ele teve um efeito nacional, ele teve um efeito na restauração nacional daquele povo. Ô irmãos, o nosso país, o Brasil, ele pode sim ser impactado se houver um despertamento espiritual em nós. Se existir e abraçarmos este desejo de Deus em promover um despertamento, se estivermos dispostos a cooperarmos com Deus, sendo submissos à vontade de Deus em nossas vidas, com certeza um despertamento acontecerá e o nosso país poderá ser influenciado por este despertamento, pelos efeitos poderosos deste despertamento. Observe que o despertamento espiritual trouxe um efeito nacional. Isso fica bem claro quando lemos os livros de Esdras e Neemias. O despertamento espiritual, ele provocou um impacto na nação. Todos nós sabemos que isso ocorrerá na história da nação judaica. É através desse despertamento que Deus provoca em Ciro, não é? Que nós temos a restauração do templo em Jerusalém, teremos a restauração dos muros de Jerusalém, não é? E nós temos também a restauração da teologia, não é? Do templo, da teologia, do culto a Deus através do ministério de Esdras. Certo, gente? Então é importante fazermos esta observação. Então, temos a restauração do templo com Zorobabel, temos a restauração do culto com Esdras e temos a restauração dos muros com Neemias. Olha só o impacto que teve um despertamento na história de um povo, no cenário de uma nação. Então Deus, ele quer nos usar para impactarmos a nossa nação, o nosso tempo, a nossa geração. Cabe a nós estarmos dispostos a vivermos este despertamento, ok? Ainda aqui no tópico 2, não é? O segundo pontinho aqui do tópico 2 diz assim: a restauração espiritual de Israel. Deus quer usar o homem como seu instrumento. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre-arbítrio. Todos nós sabemos que a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela acredita no livre-arbítrio do homem. Nós não cremos que o homem, após a queda, perdeu o seu livre-arbítrio. Não. Nós cremos que o homem é possuidor de livre-arbítrio. Agora entenda, Deus, ele quer enviar um despertamento. Deus, ele quer trazer um impacto espiritual. Todavia, Deus, ele há de respeitar o nosso livre-arbítrio, não é? Nós podemos dizer, através das nossas atitudes, através da nossa forma de viver o Evangelho, se queremos ou não esse despertamento. Se queremos ou não. Não é uma ação apenas com palavras, mas é uma resposta que é evidente através das nossas ações. Então, através das nossas ações, através da nossa forma de viver a fé cristã, estamos dizendo para Deus se queremos ou não queremos um despertamento espiritual, certo? Então Deus, ele respeita isso em nós, mas entenda-se que é desejo de Deus enviar um despertamento. Agora cabe a nós
respondermos para Deus se queremos ou não esse despertamento, certo? Vamos lá? A finalidade principal do despertamento é sempre a restauração do povo de Deus. A restauração do povo de Deus, ok? Deus, ele deseja enviar um despertamento para a restauração do seu povo. Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem. Então, olha só, o autêntico despertamento, o despertamento eficaz, ele tem como objetivo salvação, restauração, ok? Salvação e restauração são objetivos áureos do despertamento, ok? Certo? Interessante que o autor vai colocar para nós aqui nesse contexto a ação do Espírito Santo dentro do despertamento, né? Ele diz: o Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. O Espírito Santo convenceu Saulo de que havia pecado contra a pessoa de Jesus. Também o Espírito Santo convenceu a mulher samaritana, convenceu Zaqueu, convenceu o profeta quando ele olha para si mesmo e diz: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Então, dentro de uma ação, de um despertamento, nós temos o Espírito Santo trabalhando no ato de convencer o homem dos seus pecados. Então, quando existe despertamento, quando estamos abertos para recepcionar o despertamento espiritual, iremos ter como evidência a salvação de almas, de pessoas se rendendo a Cristo, de pessoas olhando para si mesmas e dizendo: sou um pecador, necessito de Cristo, preciso viver uma nova vida. Certo, gente? Então, dentro do cenário de um despertamento espiritual, nós temos ali o Espírito Santo trabalhando nos corações para o convencimento dos pecados, ok? O autor continua dizendo para nós: mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva, certo? Beleza, o Espírito Santo, em sua ação como efeito poderoso do despertamento, convence o homem do seu pecado. Ele vai fazer com que esse homem entenda que é um pecador, vai fazer com que esse homem reconheça o seu estado pecaminoso, mas também, ao mesmo tempo, o Espírito Santo indicará a pessoa de Jesus como aquele que pode solucionar a situação do seu estado pecaminoso, certo? Então, quando existe despertamento, temos como efeito poderoso desse despertamento as ações do Espírito Santo no ato de convencer o homem de seus pecados e no ato também de apontar para este homem que reconheceu os seus pecados que Jesus pode perdoar os seus pecados, que Jesus pode mudar o seu estado pecaminoso. Ok, gente? Então, o autor ele aponta, ele faz essa consideração para nós aqui dentro desta lição sobre o despertamento. Então, esse despertamento ele também envolve uma espiritualidade. E quando nós falamos de espiritualidade, nós falamos do ser, né? O ser do ser humano é onde reside a sua espiritualidade. E o despertamento, ele trabalha no nosso ser, trabalha dentro do nosso, ele trabalha dentro do intra, né? Dentro do interior. E este ser passa a ser transformado. E este ser fará com que externamente também eu viva este despertamento.
Ok? Certo, irmãos? Então, vamos dar continuidade aqui. Tópico 3. Tópico 3 diz assim: Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre as suas promessas. Ok? Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre as suas promessas, né? Tópico 3. E o primeiro ponto aqui do tópico 3 diz assim: a fidelidade de Deus em suas promessas. Olha só, pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra. Então Deus tinha liberado uma palavra profética para a nação judaica através do ministério de Jeremias. Não é? Isso fica bem claro para nós em Jeremias capítulo 27, versículo 22, certo? Bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa, sob o comando de Ciro, da Pérsia. Jeremias capítulo 25, versículo 12, Isaías capítulo 44, versículo 28, capítulo 45, versículo 2 ao 6. Então, nós temos aí uma promessa de Deus de restauração, não é? Nós temos aí uma promessa de Deus para a nação judaica, uma promessa de restauração, de um novo tempo, né? Interessante, olha o que nos diz aqui, Isaías, capítulo de número 44, né? Nós temos aqui Isaías, capítulo 44, versículo 28, que diz assim, ó: quem diz de Ciro, e meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, se edificada, e ao templo funda-te. Então nós temos aqui uma profecia, uma mensagem dada por Deus ao profeta Isaías, quase 150 anos antes de Ciro existir. Não é? Então nós temos aqui Deus falando a respeito de Ciro e suas ações em prol da nação judaica, por volta de 150 anos antes de Ciro existir, certo? Deus fez uma promessa, né? E me parece que 150 anos depois Deus está cumprindo esta promessa. Eu acho muito interessante isso, porque pode demorar um pouquinho, né? Mas a palavra de Deus se cumprirá. Deus, ele cumpre suas promessas e ele está agora dentro do cenário histórico da nação judaica cumprindo sua promessa. Deus é assim, ele cumpre as suas promessas. Interessante, né? Que até o profeta que falou pode morrer, né? Mas a promessa fica viva, a palavra de Deus fica viva e ele cumprirá o que prometeu. Isso fica bem claro dentro da narrativa histórica da nação judaica. Deus fez essa promessa e Deus cumpriu a promessa que fez, certo? Deus cumpriu a promessa que fez. Deus, ele cumpre suas promessas, ok? Deus renova suas promessas. Aqui, né, no segundo pontinho do tópico 3, em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênção ao seu povo. Né? O autor está dizendo para nós aqui que quando existe o despertamento, né, e este despertamento aí, né, na concepção do autor, ele é uma consequência de uma promessa feita por Deus através de seu profeta Isaías, de seu profeta Jeremias, né? Uma promessa feita por Deus, e que este avivamento, que este despertamento, ele traz para nós algumas bênçãos espirituais. E ele traz aqui, né, uma lista com 2 preciosas bênçãos espirituais, né? Bênçãos espirituais que surgem como consequência de um despertamento. Ele diz assim, né? O batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo. Atos capítulo 2, versículo 38,
Hebreus capítulo 6, versículo 1 ao 3. O batismo no Espírito Santo, né? Esta é uma doutrina muito importante, o batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo, ele tem como finalidade nos dar poder, nos potencializar com eficácia para realizarmos o anúncio do Evangelho, a obra de Deus, certo, gente? E uma coisa importante que nós precisamos guardar aqui sobre o batismo com o Espírito Santo é que o batismo com o Espírito Santo ele não é restrito apenas à igreja do século I. O batismo do Espírito Santo, ele não está apenas para a igreja de Atos capítulo 2. Não. O batismo com o Espírito Santo, ele é também para os dias de hoje. E isso é bíblico. Olha o que nos diz aqui a palavra do Senhor em Atos, capítulo de número 2, né? Atos capítulo de número 2, versículo 39. Olha o que a Bíblia nos diz sobre o batismo com o Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 39, diz assim: porque a promessa, que promessa é esta? Esta promessa, ela está no contexto desta palavra que é o batismo com o Espírito Santo. Esse mover do Espírito Santo que vem sobre a igreja no dia de Pentecoste, quando os discípulos estavam reunidos no cenáculo em Jerusalém. Né? Olha só, porque a promessa vos diz respeito a vós. Então tudo isso que está acontecendo aqui em Atos 2, que tem como cenário a descida do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o texto está dizendo, diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então, segundo esse texto escrito, né, a palavra do Senhor aqui escrita, nos fala sobre o batismo no Espírito Santo como uma bênção à disposição de todos aqueles quantos forem chamados pelo Senhor. Então não é uma bênção apenas para aqueles que estão em Atos 2 ou que fazem parte da igreja cristã primitiva do século I. O batismo com o Espírito Santo, esse mover potencializador da expansão do reino, do evangelho, do anúncio da palavra de salvação, está à disposição daqueles que servem a Cristo nos dias de hoje. E um despertamento espiritual traz como efeito de suas ações o batismo com o Espírito Santo. Amém, irmãos? O batismo com o Espírito Santo. O autor também coloca para nós aqui sobre os dons espirituais, que também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 11, a distribuição dos dons espirituais. Os dons espirituais que são ferramentas que Deus nos concede para a edificação, não é, da obra, da igreja, para edificar, para nos ajudar neste processo, não é, na obra do Senhor. Os dons espirituais, eles têm essa função, ok? Então, a promoção do reino, não é, tem como contexto em seu despertamento esse efeito poderoso, não é, que são os dons espirituais. Os dons espirituais, assim como o batismo com o Espírito Santo, são para os dias de hoje. Nós não somos adeptos de uma teologia cessacionista. A teologia cessacionista diz que dons espirituais e batismo com o Espírito Santo é apenas para a igreja do primeiro século, certo? E não para a igreja dos dias de hoje. Mas nós não acreditamos assim, nós não assimilamos essa teologia.
Nós cremos que o batismo com o Espírito Santo, cremos que a distribuição dos dons espirituais estão à disposição da igreja para os dias de hoje. E quando ocorre o despertamento espiritual, estes efeitos, não é? Estas bênçãos surgem como efeito desta ação, não é, que emana de Deus, o despertamento espiritual. Ok, gente? E aí, não é, o pessoal, muitos crentes pentecostais ficam reclamando, não é? Mas né, no passado tinha batismo com o Espírito Santo, no passado tinha a distribuição dos dons espirituais, hoje não tem. Lógico que tem. Lógico que está à nossa disposição. Lógico que batismo com o Espírito Santo e distribuição dos dons espirituais são para os dias de hoje. O problema, irmãos, é que nós, muitos de nós, estamos em um estado de sonolência espiritual. E Deus, é desejo do coração de Deus promover um despertamento, nos acordar, Nós precisamos acordar deste estado de sono espiritual, se quisermos presenciar estas ações poderosas de Deus, Essa manifestação poderosa da parte de Deus, ok? Nós temos aqui também o pontinho, o ponto 3, aqui do tópico 3, que diz assim: Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. Não existe a possibilidade de experimentarmos de Deus um despertamento sem a atividade poderosa da oração. Não tem como. Queremos despertamento, mas não queremos uma vida de oração. Queremos experimentar os efeitos poderosos do despertamento, mas não queremos orar. Mas não queremos nos dedicar a uma vida de oração. Eu acho muito interessante o que acontece aqui na Bíblia, e todos nós, como bons pentecostais, assembleianos, adeptos de uma teologia clássica pentecostal, todos nós amamos Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, nós temos aí a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo descendo no cenáculo e enchendo aqueles que ali estavam. Nós amamos Atos 2, mas existe uma coisa aqui em Atos 1 que nós não podemos de forma alguma nos esquecer. Atos 1, versículo 14, que é uma passagem que antecede a descida do Espírito Santo. Olha só, Atos 1, versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração. Olha só, a impressão que dá é que quando o Espírito Santo desce em Atos 2, a visão que o Espírito Santo tem é de uma igreja orando, de uma igreja buscando a Deus em oração. Certo? Jamais, irmãos, experimentaremos as ações poderosas de Deus sem uma vida de oração. Faz um estudo aí sobre a história da igreja pentecostal ou da teologia pentecostal. Pega aí J. Seymour, pastor da igreja que estava na Rua Azusa, homem de Deus, homem de oração. Dá uma olhadinha aí dentro da história da Assembleia de Deus no Brasil. Homens como Daniel Berg, Gunnar Vingre, homens de oração. Homens de oração, dá uma olhada nos pioneiros da Assembleia de Deus, homens de oração, Homens que investiam tempo em oração. E nós queremos experimentar os efeitos poderosos do despertamento, muitas das vezes, sem sequer dedicar a Deus um período de 5 minutos de oração, de conversa, de diálogo com Ele.
né? A gente não consegue mais estar próximo de Deus através da oração, investir tempo, se quisermos, irmãos, experimentar os efeitos poderosos de um despertamento, precisamos buscar a Deus em oração. E por fim aqui nós temos o ponto 4, né? Quarto tópico, melhor dizendo, o despertamento torna os homens obedientes à palavra. Ponto 1 do tópico 4, o culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Neemias capítulo 12, versículo 44 ao 47. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Paulo escreveu, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. Então, um crente que experimenta despertamento, ele vai amar a palavra de Deus. Ele vai desejar ardentemente a palavra de Deus. Ele vai estar com a palavra de Deus guardada em si. Né? Que Deus, irmãos, em Cristo, nos ajude. Que Deus em Cristo nos dê força e disposição e coração aberto para recebermos um despertamento espiritual, né? Sermos despertados, sairmos do estado de sonolência e vivermos aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Que Deus nos ajude, irmão, que possamos estar com o coração aberto para vivermos um despertamento espiritual, pois este despertamento, ele vem de Deus, está em Deus e Deus deseja que vivamos isto, ok? Que Deus em Cristo continue abençoando sua vida, sua família, em todas as áreas. Amém, irmãos? A paz do Senhor. Até mais. Amém.